Olá, queridos. Eu quero lhes compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor que disse aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6 e a partir do verso de número 25 em adiante, que disse: Portanto vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E qual de vós poderá, à força de preocupar-se, acrescentar à sua estatura um só côvado? E por que vós inquietais pelas vestes? Considerai os lírios do campo, como crescem, não se fadigam, nem tecem. Porém vos digo que nem Salomão, em meio a todo o seu esplendor, se vestiu como um só deles. Pois se a erva do campo que hoje existe amanhã se lança no forno, Deus a veste assim, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios é que procuram, pois vosso Pai Celestial sabe que tereis necessidade de todas estas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará sua própria inquietude. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essas são as palavras de Jesus e eu quero vos falar sobre o seguinte assunto nessa oportunidade. Eu quero falar sobre ansiedade. Ansiedades e preocupações. Jesus está num monte, na montanha, ensinando as multidões. Jesus vai subir no capítulo 5 de Mateus, fica registrado que a multidão vai subir e Jesus logo atrás vai subir para ensinar a multidão. Jesus vai falar coisas que talvez até então ninguém falou. Jesus vai ensinar coisas que eles nunca jamais ouviram. Jesus vai falar coisas que mesmo os sábios, filósofos, pensadores que vieram antes de Jesus jamais disseram essas palavras que Jesus vai dizer. Interessante é que grandes impérios estavam antes de Jesus. O Império o egípcio, o Império babilônico, o Império assírio, os persas, os romanos e agora a cultura grega, colocando todo o seu peso ali no tempo de Jesus. Mas mesmo assim, jamais eles ouviram as palavras que Jesus vai falar a esses homens. E o que me chama a atenção é que o que Jesus falou naquela oportunidade, se Jesus falasse hoje também, muitos de nós não aceitaríamos aquilo que Jesus ia falar. Jesus, aqui, pensa comigo, Jesus ele tinha 30 anos. Até os 30 anos ele viveu com seus pais. Hoje, para a nossa cultura, isso é um bocado estranho, alguém com 30 anos ainda morar com os pais. Depois dos 30 anos, ele começa o seu ministério e vai chamar 12 jovens, adolescentes, inexperientes, para o ministério. Interessante é que depois, então, ele vai ser sustentado por mulheres. Então, nós logo dizemos, olha, o que você fez até os 30? Até os 30 eu morei com meu pai. Depois dos 30 fui sustentado por mulheres. Isso no nosso sistema hoje não caberia e talvez nem nós mesmos aceitaríamos o que Jesus falou, fez e continua a fazer no nosso meio. Interessante é que depois ele vai se encontrar com um jovem rico, um jovem preparado desde a sua mocidade. Ele é rico, tem condições financeiras e tem capacidade intelectual para ser um bom discípulo. Mas para essa pessoa Jesus vai dizer, olha, vai lá, vende tudo que tem, depois você me segue. E era talvez a oportunidade de financiar o seu ministério, era talvez a oportunidade de ter pessoas inteligentes, intelectuais no meio deles, já que os outros eram pessoas iletradas, como disse as Sagradas Escrituras, mas era assim que Jesus trabalhava, era assim que Jesus fazia as coisas. Ele chegou a um poço,
conversando com uma mulher, mandou os discípulos a saírem de perto dele. Os discípulos foram comprar comida e ele então ficou sozinho conversando com uma mulher estranha na rua. Interessante é que isso não se encaixaria no nosso sistema carnal, nosso sistema terreno, né? No mesmo dia que ele vai libertar um homem, ele vai mandar ele pregar para a sua família, para as cidades, né, sem preparo nenhum. Ele vai fazer com que aquela mulher do poço seja uma grande evangelista para toda a cidade, né? Muitas vezes o que Jesus fazia e falava não encaixava no sistema religioso daquelas pessoas naquela época. E muitas vezes o que Jesus fala até o dia de hoje não encaixa muitas vezes no nosso sistema. O verdadeiro evangelho se trata muitas vezes de dar e não de receber. Se trata muitas vezes de perder para nós ganharmos. Jesus diz: bem-aventurado aquele que dá, né? E ele diz: olha, se vocês quiserem ganhar a sua vida, muitas vezes vocês vão a perdê-la. Mas se vocês perderem a sua vida por causa do meu nome, vocês vão ganhar. Interessante é que ser chamado discípulo de Jesus muitas vezes não é por títulos ganhos, não é por experiência vivida, e sim tem a ver com ter deixado para trás sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos, e então você é digno de ser chamado discípulo de Jesus. Jesus vai mandar orar pelos seus inimigos. Até então, o inimigo teria que ser derrotado, massacrado, ferido, humilhado. Mas agora, os inimigos têm que ser amados. Os inimigos têm que estar ali no seu altar de oração e você tem que desejar o bem para eles, né? Jesus, ele não negocia princípios. Os princípios do reino de Deus não são relativos. Então, Jesus não negocia princípios. Os princípios de Deus não são adaptáveis às situações. A cultura do reino é sempre o bem-estar da outra pessoa. É bem diferente da nossa cultura. Nossa cultura é mesquinha, nossa cultura é egoísta. Mas ele vai chegar no capítulo 6, depois de muita conversa lá na montanha, ele vai chegar no capítulo 6, no verso 25, e ele vai tratar sobre ansiedade, né? Segundo a psicologia, é uma condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça diante do qual o indivíduo se acha indefeso. Isso que a psicologia disse a respeito de ansiedade. Também disse que a ansiedade é a ausência de tranquilidade, medo, é um receio, né? É um estado psíquico de apreciação ou medo provocado pela antecipação de situações desagradáveis ou perigosas. E um dado interessante para vocês que estão me ouvindo do outro lado, o que vai me ouvir depois, a ansiedade é uma doença mental que afeta 16% da população aqui em Portugal. É a doença mental com a maior prevalência em Portugal, afetando sobretudo jovens adultos de 18 a 34 anos. É um estudo feito pela Universidade Ciências Médicas da Universidade da Nova Lisboa em 2013. 16% da população jovem adulta de 18 a 34 anos é afetada por essa doença chamada ansiedade. Todos nós já sofremos de ansiedades. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já sofremos com esse tipo de perturbação, com esse tipo de doença, mas nós sofremos por um período muito curto, quando nós temos um exame na escola, quando nós temos que apresentar uma tese, quando nós temos que fazer alguns trabalhos. Esse período de ansiedade é muito curto, mas o problema é quando esse período de ansiedade fica prolongado por muito tempo, ali você precisa consultar um especialista. Jesus vai tratar sobre esse assunto. Jesus vai tratar sobre a ansiedade do dia a dia. Jesus vai tratar sobre a ansiedade de 3 assuntos, 3 coisas. Ansiedade no alimento, ansiedade na saúde e ansiedade nas vestes. 3 tipos de necessidade, talvez são básicas, talvez são primordiais. Esses 3 tipos de ansiedade Jesus vai tratar: do alimento, da saúde e do vestimento, da veste, das roupas. Não é? De todas elas, Jesus vai dar uma palavra de tranquilidade. Jesus vai tranquilizar os seus ouvintes, trazendo então esta palavra, que por mais que nós ficamos preocupados, nós não temos a capacidade de acrescentar um côvado na nossa estatura. Então, Jesus vai trazer uma palavra de tranquilidade em momentos de ansiedade. Em momentos de ansiedade, Jesus tem uma palavra de tranquilidade para
o povo que está a ouvir as suas palavras, dizendo que nós somos mais importantes que as aves, nós somos mais importantes que os lírios do campo. Se Deus cuida das aves, se Deus cuida dos lírios dos campos, quanto mais de nós que somos os seus filhos. Deus cuida de nós. Então, Jesus dá essa palavra de tranquilidade para nós estarmos tranquilos, estarmos confiando nele, que nós somos cuidados, guardados pelas mãos poderosas de Deus. Né? Nós não podemos ter tudo o que queremos, mas nós temos tudo aquilo que nós necessitamos. Então veio o conselho para nós nessa oportunidade. Vou deixar esse conselho para você que está do outro lado. O conselho de Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Não é a minha justiça, não é a tua justiça, é a justiça do reino de Deus sobre nós. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas. E essas coisas, que coisas, pastor? O alimento, a saúde e as vestes. Essas coisas serão acrescentadas. Deus conhece a tua necessidade, Deus sabe o que você precisa, Deus conhece aquilo que você está precisando, então Ele vai terminar o seu ensino, terminar o seu conselho sobre a ansiedade, dizendo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã trará a sua própria inquietude. Viva o hoje, desfrute o hoje. Seu melhor momento não está por vir. Seu melhor momento não passou. Seu melhor momento é agora. Este é o melhor momento da tua vida. Viva hoje e deixa todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações nas mãos de Deus. Deus te abençoe.